Boa tarde, Deus abençoe muito você, que alegria ter você conosco, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua família. Chegou sábado, minha gente, sábado é dia de saúde, por isso nós estamos entrando na sua casa com o nosso Saúde e Fé. Aqui todo sábado, minha gente, toda semana a gente traz um especialista, a gente tem tempo no programa de aprofundar aquele tema, a gente sai aqui com todas as explicações fundamentais e necessárias. E é tão gostoso quando você está conosco, interagindo conosco, participando conosco. E você pode e deve participar, minha gente. O nosso WhatsApp, olha o nosso WhatsApp, minha gente, que é o 12 99707 4730. 12 99707 4730 para você acompanhar, para você interagir com a gente, assim, fique mais próximo do Saúde e Fé. E o nosso Instagram, minha gente, que é o programa Saúde e Fé. Aqui a gente posta as fotos, os bastidores, a gente faz enquete. Durante a semana você já sabe o tema que a gente vai abordar, por isso que vale a pena seguir e indicar também, minha gente. Vamos trabalhar um pouquinho? Gente, no dia 25 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Pulmão. E por isso, no Saúde e Fé dessa semana, recebemos o Dr. Rodrigo Santiago, pneumologista, para falar sobre doenças respiratórias que sofrem um aumento de casos por conta da primavera. Então, com muito carinho, gente, ele é o nosso pneumologista. Se tem alguém nesse planeta que entende, ele vai entrar aqui hoje na salinha da saúde. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Que alegria recebê-lo, doutor. Obrigado, um prazer. Eu agradeço o convite. É uma honra estar com vocês. Um prazer. Está cuidando bem do seu pulmão? Mais ou menos. Está respirando bem? A gente pode melhorar um pouco, Podemos melhorar um pouquinho? O fazer o possível para ajudar com que isso aconteça. Então, por favor, doutor, sente-se, por favor. Gente, o doutor Rodrigo, ele é médico pneumologista, né? Então, se tudo o que a gente precisa saber sobre o nosso pulmão, como cuidar, e vamos entrar em situaçõezinhas assim como asma, bronquite, tudo isso a gente vai abordar hoje em nosso programa. Então, por favor, seja muito bem-vindo para você participar também, viu, gente? Doutor, quando a gente fala do pulmão, a gente até tem um molde aqui do pulmão, qual é a principal função do pulmão? Ou seja, é claro que tem o ar, a troca do ar, mas qual é a principal função? Por que ele é tão vital, doutor? Não é? É vida. Quando você não percebe que você está respirando, é sinal que está tudo bem. Ok. Quando você tem uma dificuldade nesse ato tão simples, alguma coisa está errada. Né? Que é tão automático, né? Então, se é automático, está bem. Seja automático. Tá bem. Então, assim, é um órgão vital, né? A gente brinca, nós pneumologistas com os cardiologistas, né? Tá aqui o coração, os pulmões, né? A pequena circulação, que é a parte mais nobre, vamos dizer assim. Mas a gente brinca que o coração é uma bomba de músculo que está lá bombeando e cabe aos pulmões poder limpar direitinho o sangue, que a gente vai receber no sangue, para poder depois transmitir toda a oxigenação pelo corpo, né? Então, o que a gente chama de trocas gasosas, a gente inspira o ar, né? O ar vai ter que ser separado direitinho, o oxigênio, para jogar todo o corpo, em todas as extremidades, nas vias aéreas, né? Essas trocas gasosas acontecem nos pulmões, para depois jogar fora o gás carbônico, tá? E aí vai ser jogado pelo sangue através do coração bombeando direitinho. Então, os pulmões têm essa função vital de deixar nosso corpo em equilíbrio. Né? Então a gente precisa respirar para deixar oxigenado o nosso corpo todo. Sem oxigenação a gente não consegue fazer nada de movimentação, musculatura não funciona direito. E claro, a gente também tem que oxigenar o cérebro, senão eu não consigo conversar contigo, a gente não consegue pensar, a gente desmaia, tem infarto cerebral, derrame cerebral, infarto no coração, né, o infarto do miocárdio, quando isso tem algum problema que o ar não passa, né, o oxigênio acaba não passando com o sangue que depois o coração acaba bombeando junto. Então, essa pequena circulação entre coração e pulmão é crucial, né, para que o nosso corpo funcione direitinho, e o pulmão, né, acaba pegando toda a bronca do coração quando ele não está funcionando direito. A gente tem que corrigir isso. Quer dizer, então, doutor, que entre o pulmão e o coração tem que ter um casamento bem perfeito. Tem que ser um belo matrimônio, né? Para tudo funcionar bem. Agora, o senhor falou assim que, ok, a gente respira, é o ar que está aqui fora. O ar que está aqui fora, claro, é o ar que a gente precisa, desse ar que a gente precisa, mas ele é purificado antes para até chegar no pulmão, doutor? Né? Nas vias nasais, né, a gente tem as vias nasais, as vias aéreas superiores, que a gente fala, a gente acaba tendo essa filtragem. Por isso que é sempre importante também ter a parte nasal tudo direitinho. Okay. A gente costuma falar que a lavagem nasal, com soro fisiológico mesmo,
tem que fazer parte da higiene pessoal das pessoas. Ainda mais em São Paulo, né? A gente sabe que tem muitas vezes poluição, isso acaba atrapalhando bastante a saúde, não só pulmonar como um todo. Muitas vezes até queimada, né? Então, no momento que está mais seco, né, não está chovendo tanto, isso também acaba atrapalhando e as nossas vias de defesa começam desde aqui. O pessoal pode ver que tem pelinhos no nariz e esse epitélio cilíndrico ciliado, que no mão, né, isso aqui vai até nos pulmões. Então, como se tivessem cílios ali limpando. Por isso que às vezes, daqui a pouco a gente vai falar mais de doença, porque quando estamos falando de saúde, né? Aquela pessoa que fuma e de repente acorda de manhã tem aquele pigarro, né? E aí por quê? Porque dormiu a noite inteira, ficou sem fumar, o epitélio cilíndrico ciliado acordou, opa, estão mexendo, estão tentando limpar e tirar essas impurezas. Então, aquela pigarrada. O ar é aquecido, doutor? Não, a gente aquece. Nós que aquecemos. Nosso corpo, como uma máquina quase sempre perfeita, acaba fazendo aquecimento para a gente poder levar o ar melhor para os nossos pulmões. Esse aquecimento é uma espécie de uma purificação do ar, doutor? Exatamente. Não é que o pulmão precise de um ar mais aquecido, não? O nosso corpo como todo e o pulmão também, né? Mas a gente começa todo esse aquecimento aqui. A gente fala muito vias aéreas únicas, vias aéreas unidas, né? Então, nariz, pulmão é tudo muito ligado. Então, precisa tudo estar bonitinho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, sim, com a saúde nasal, obviamente, não ficar jogando impureza, não ficar fumando, não tentar evitar a questão da poluição e quando o tempo está muito seco, umidificar mais o ambiente, através de beber bastante água, né? Fazer lavagem nasal e quando está realmente muito seco, colocar um umidificador, né? Ou mesmo uma bacia de água. Lembrando, Frei, que o umidificador não pode ficar mais do que 3, 4 horas no ambiente. Porque senão umidifica demais, pode dar mofo, pode dar bolor e fazer realmente mal para a saúde. Agora, doutor, quando a gente tem esse ato de respirar, de colocar o ar para dentro da gente, assim, é tão necessário, tão fundamental, esse ar que vai para as artérias, vai para as veias, ele entra na corrente sanguínea, não? Ele vai pela corrente sanguínea, né? Então, o sangue, a hemoglobina, né? O sangue parte vermelha que a gente fala, ele serve para carrear o oxigênio. Então, quando a gente inspira, o ar vai chegar nos pulmões, como eu falei, vai ter a troca gasosa ali na altura dos alvéolos. Vamos falar os pulmões como uma árvore de ponta cabeça. Né? Então, a traqueia é o tronco, os galhos são os brônquios, né? E os alvéolos ficam nas pontinhas, é como se fossem as folhas. Imagem, doutor, senhora, né? E aí, essas folhas, né, são os nossos alvéolos, parecem até uns cachos de uva. E é onde a gente vai ter essas trocas gasosas. Aí a gente vai pegar esse oxigênio e vai jogar vai passar o sangue, a hemoglobina, vai pegar o oxigênio e vai levar para todo o corpo. E como que leva para todo o corpo? Aí a gente precisa do coração, porque ele vai fazer, como eu falei, é um músculo, né, ele vai bombear. Aí a gente tá, ó, que bacana, a gente tem os brônquios e aquele que parece um cacho de uva são os alvéolos. Que é a terminação, é lá que vai pegar, é lá que vai... E vai ter essa troca gasosa. Então a gente vai jogar o oxigênio para o resto do sangue e vai puxar de volta o gás carbônico para jogar fora. Como é que a gente sente, doutor? Como é que a gente sabe? Claro que a gente sabe, porque dói, enfim... Que o pulmão não está bem, é quando a gente vai respirar e dói as costas, alguma coisa assim? A pergunta é boa e eu já vou quebrar alguns mitos, né? Por favor. E ninguém nasce sabendo, né, Frei? Então eu tô aqui para falar disso. Uma coisa que a gente fala muito como médico, pulmão não dói. Pulmão não tem dor. Pulmão não dói. Porque para ter dor tem que ter uma inervação. Só o fígado, não, o pulmão também. Pulmão não tem nervo, o pulmão não dói. O que acontece, o pulmão tem uma capinha que reveste, que chama pleura. Essa capinha que reveste, ela é toda inervada. E ela tem nervo, então ela tem dor. Quando acomete ali. Então a pleura pode ser acometida. Uma película que tem? Uma película, tá? Ela pode ser acometida pela própria pneumonia. Se a pneumonia está mais na região central, mais no meio dos pulmões, não vai atingir pleura, pode ser uma pneumonia que não doa. Agora, quando ela está mais periférica, mais próximo dessa película, se atinge a pleura, pode doer. Líquido, quando junta líquido, por vários motivos que sejam. Às vezes até uma pneumonia complicada, câncer, tuberculose pleural. Quando tem líquido nessa região que a gente fala que ela deveria ser até praticamente invisível, né, imperceptível. Quando tem líquido ali, a gente chama do derrame pleural, líquido pleural. Isso aí pode ser sangue ou outro tipo de líquido. Isso dá dor, porque está acometendo a pleura. Então, que é inervada. Exato. Então, esse tipo de dor pleurítica que a gente fala, é quando está atingindo a pleura. Pulmão mesmo não dói. Agora, pode ter dor no peito. Dor no peito pode ser por infarto, claro, é a grande preocupação da gente nesse sentido. E muitas vezes de refluxo também. A pessoa pode ter refluxo, sobe queimando, doendo, pode dar uma dor realmente, até que confunde muitas vezes com infarto. Outra dor também pode acontecer é dor muscular, né? A pessoa está com algum problema, está puxando mais forte, até a região do diafragma, né, que é também de musculatura, ou mesmo bateu, teve alguma contusão, né? Então pode ter dor, mas pulmão mesmo não dói. O que é uma tosse?
tosse? O que é? Uma reação? Tosse, a gente costuma falar que é mais um dos nossos meios de defesa. É um meio de defesa do nosso organismo, né? Assim como febre, muitas vezes também. A tosse também é um meio de defesa, que é para, vamos tentar ser bem claro, para tentar jogar fora alguma coisa que está ali que não presta, né? A gente recebe um micro-organismo e a gente tem nossas defesas todas e a gente vai tossir para expelir aquilo que não está prestando. Que pode ser o quê? Um vírus, uma bactéria, qualquer fungo. tipo de micro-organismo, fungo. Agora, a tosse pode ter também várias outras causas, né? Por isso que é tão complicado quando chega assim, doutor Rodrigo, eu tô com uma tosse, me dá um xarope. Aí é complicado, porque a tosse pode ter tantos motivos e não é tão simples assim. Exato. Então, por exemplo, a tosse, ela pode ser seca ou ela pode ser produtiva. Ela pode ser produtiva, aquela tosse mais carregada, mas ela pode não sair secreção. Até peço desculpa quem estiver comendo nesse momento, que agora é um momento mais nojento que eu vou falar, né? Agora sim, ela pode sair sim uma secreção mais amarelada, mais esverdeada, mais purulenta. Como pode ser sair uma secreção mais hialina, que a gente fala, mais clarinha. Cada tipo disso aí pode ser uma coisa diferente. Então aquela tosse mais seca, irritativa, a gente pode pensar por conta de repente, refluxo que eu falei agora. A pessoa tem refluxo, sobe queimando, bate na garganta, incomoda, você fica com aquela tosse seca, chata. Pode ter uma tosse seca também, muito frequentemente, de um quadro pós-infeccioso. Teve uma infecção, pode ser viral e ficou tudo bem, recuperou, só fica aquela tossezinha. Agora, quando ela está carregada, a gente pensa que é alguma coisa que tem que sair, que o seu corpo tem que jogar fora. Aí você vai lá e dá um xarope para cortar a tosse. Você está jogando contra o seu corpo. Então é muito... Está empurrando. Se você está querendo segurar a tosse, no momento que está querendo jogar fora alguma coisa que não presta, você está jogando contra a defesa do seu organismo. Claro. Então, por isso que essa questão de tosse é muito importante tentar entender, tá? Todo mundo pode ter uma tossezinha 1, 2, 3 dias. Agora, tá ficando chata, não está melhorando, procurar um especialista. Ô, doutor Rodrigo, você falou da secreção. Por que algumas tosses, enfim, situações, a pessoa ela expele secreções esverdeadas, carregada, meio gosmenta, desculpe o horário assim, como o doutor disse, assim, mas faz parte, né? Faz parte do tratamento. Por que solta, às vezes solta e muitas vezes, né? Geralmente doenças crônicas, né? De onde é que vem? Vem do pulmão isso, doutor? Tá no pulmão? Dos pulmões, né? Pode vir dos seios da face. A pessoa pode ter uma sinusopatia crônica, pode ter aquela sinusite crônica, aquela rinocinusite crônica e tá sempre saindo catarro. Geralmente fica mais fácil de perceber que desce, escorre na garganta e sai. E essa pessoa que tem essa tosse mais crônica, que sai esse catarro mais grosso e tal, percebe também às vezes que pode estar drenando, subindo dos pulmões, né, para tosse. Quem tem percebe mais ou menos. Mas quando uma vez ou outra, eu posso ter que não tem nenhum problema de pulmão, você tomara que o Frei também não tenha, pode ter, qualquer um pode ter por conta de um quadro infeccioso. Uma pneumonia mesmo, ou uma traqueobronquite, uma infecção, talvez não tão grave, mas pode acontecer isso. E tudo bem, nosso corpo está trabalhando. Agora, uma vez ou outra, de vez em nunca, aquela pessoa que está sempre com queixas assim, com queixas do tipo, deve ter alguma doença crônica. Né? Como a gente estava falando, tosse, além daqueles vários motivos, pode ser por conta de rinite crônica, pode ser por refluxo, pode ser por asma, muito comum, por DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é muito conhecido como enfisema, geralmente a pessoa que foi fumante, fibrose pulmonar, tuberculose. Tuberculose é muito comum ainda no nosso país e câncer. Câncer, pensando no que seria mais grave. Então a tosse pode ser desde uma bobeirinha até o mais grave. Então tá vendo que não tá melhorando? Procurar um especialista, não ficar pedindo xaropinho por qualquer coisa, né? Não ficar caindo toda hora em pronto-socorro, a cada ida um ciclo de antibiótico, um ciclo de corticoide, que às vezes pode fazer mal. Eu não gosto muito desse termo, mas ficar mascarando assim, sem saber o que está acontecendo. Tá vendo, gente? Desmistificando muita coisa. A gente fala isso, início daquilo, não existe, olha, ou é ou não é. Minha gente, estamos conversando com o Dr. Rodrigo Santiago, nosso médico pneumologista. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações para você, querendo cuidar da saúde do seu pulmão. A gente volta já porque você merece. E já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, hoje falando sobre a saúde dos nossos pulmões com o Dr. Rodrigo Santiago. Mas agora um recado também importante para você. Eu começo o recado dizendo assim, querido devoto, sua generosidade, sabia que com a sua doação mensal mantém a casa de Nossa Senhora, as obras sociais e leva o amor da mãe a muitos lares através da Rede Aparecida de Comunicação.
Obrigado pelo seu sim à nossa família, a família dos devotos. Você ajuda o santuário e faz a boa notícia chegar no coração de quem precisa. Para você que não participa da nossa família, ainda dá tempo. Dê o seu sim e tenha o seu nome no Livro dos Devotos 2024. O livro estará no altar central durante a novena de Nossa Senhora e será colocado sobre o altar no dia 12 de outubro. Você imagina o privilégio? Todas as missas serão celebradas em sua intenção. O Livro dos Devotos é um gesto de fé e gratidão pela sua generosidade ao participar da família dos devotos, ajudando nos cuidados com a casa da mãe e também em toda a estrutura necessária para realizar a novena e a festa da Mãe Aparecida. Então, muito obrigado e sejam todos bem-vindos. Vamos continuar com o nosso bate-papo com o Dr. Rodrigo sobre saúde, a saúde que precisamos ter para o nosso pulmão, para a gente respirar um bom ar, principalmente aí, minha gente, primavera chegou, polinização, enfim, tantas situações, bonito, mas a gente tem que ter um cuidado especial, principalmente aqueles que já estão mais vulneráveis. Doutor, a gente está aqui até um pulmão que tem aqui, enfim, a gente olhando o pulmão também pode, olha que pergunta, ele pode furar? Ele fura? Como é que é aqui? Na verdade, pensa que quem gosta de desenho, né, do Bob Esponja, os pulmões são esponjas, né? Então elas absorvem muitas coisas, okay, né? Então pode. Aqui a gente está vendo o desenho bonitinho dos brônquios, né? Chegando até os finais, tá? Aqui é como se tivesse a foto de assim, né? Quando corta ela de assim. Mas aqui é o desenho belo da árvore traqueobrônquica. Tá. O que acontece com os pulmões, principalmente com essas doenças obstrutivas, como eu estava falando, que obstrutiva, o que é? Vai fechando, né? Os brônquios ficam mais inchados, como eu disse, e aí fica difícil de passar o ar. Então, os brônquios, né, esses tubinhos, esses canudinhos, que é onde a gente leva o ar até os alvéolos, que são os cachinhos de uvas que eu brinquei, eles podem estar grossos, inflamados, edemaciados. E aí mais uma desmistificação que a gente quer falar, o pessoal fala muito, não tenho asma, eu tenho bronquite. Não, é bronquite asmática, asma brônquica. Então, eu falo muito isso no meu consultório. Eu quero empoderar, é uma palavra que está até na moda, né? Eu quero empoderar os meus pacientes asmáticos. Então, asma é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Você tem asma quando tem aquele quadro crônico de chiado de peito, de cansaço, várias infecções desde criança. Isso não é bronquitezinha. Vamos dar o nome certo, vamos dar o nome aos bois, isso é asma. Asma brônquica, bronquite asmática são nomes popularescos da doença que é asma. Agora você pode ter crises de asma. São essas crises de bronquite. Bronquite pode ter, porque sim, é uma infecção. Uma infecção, inflamação naquele momento, tá? Então essas crises podem acontecer. Então a pessoa, eu falo, vai ter asma o resto da vida. Eu não quero que ela tenha crises da asma, eu não quero que ela tenha sintomas da asma. E para ela não ter, tratar direitinho. A gente fala dos extremos, né? O extremo da pessoa que tem um quadro muito leve e que pode realmente usar a medicação apenas se necessário. É importantíssimo que esteja em dia com o seu médico também, mesmo que ache que está tudo bem. Um grande erro que acontece, Frei, os asmáticos pensarem que não estão em crise, que não estão descontrolados. Eles acham que eles estão controlados só porque não tem crise. Não tenho crise, eu estou bem controlado. E crise para ele é acordar de madrugada para correr para o pronto-socorro. As pessoas antigamente dormiam até de roupa, sem ser de pijama, para poder ir para o hospital de noite por conta de crises assim. Como faz tempo que não faz imunização, não cai no pronto-socorro para fazer essas medicações de resgate, né, de urgência, acho que está tudo bem. Aí você vai perguntar, como que está o fôlego? Como está conseguindo para subir a escada? Como está para fazer esporte, fazer academia, para andar no quarteirão? Não, eu fico meio cansado, mas é porque eu estou sedentário, ou porque eu estou obeso, ou porque eu estou fora de ritmo, estou acima do peso. Nunca é a culpa da asma. Entendi. Então é uma das coisas que a gente precisa deixar isso muito claro. Às vezes o asmático, ele acha que está tudo bem, porque ele estava tão ruim ontem, que o mais ou menos hoje para ele está ótimo. A pessoa nasce asmática ou vai pegando no caminho? A pergunta é ótima e a resposta depende, né? Depende. Toda resposta que eu quiser dar, eu posso falar depende. Mas, na verdade, grande parte dos asmáticos são genéticos, são hereditários, né? Então, é muito frequente. A gente não tem um número muito certo. A gente já viu em alguns estudos falando que tem 80% das vezes familiares asmáticos ter chance de ter asma, tá? Quem tem familiares asmáticos tem chance de ter asma. Mas isso também pode ser outros casos. Por exemplo, uma criança que viveu no ambiente com os pais fumantes. Eu queria que o senhor falasse assim dessas bombinhas que se usam já no tratamento
E muita gente em casa, principalmente quando é inverno, enfim, já muda, tem aquelas máscaras de oxigênio. E isso ajuda, não ajuda? Essa inalação, que orientação que o senhor daria? Inalação, vamos lá. Inalação a gente usa muito para criança, porque muitas vezes elas não conseguem ter a coordenação de conseguir, de realizar a bombinha, a medicação inalatória adequadamente. Então a inalação facilita para colocar a medicação ali e ela ficar fazendo. Mas aí não tem oxigênio, é só o inalador mesmo, o vaporzinho, né, com as medicações. Agora, quem tem doença crônica, seja o DPOC, como a gente falou, o enfisema pulmonar, que 80% das vezes é causado pelo cigarro. O enfisema, o que é? O DPOC, né? O enfisema pulmonar. O DPOC é a bronquite crônica, que não vamos confundir com bronquite asmática, nada disso. E o enfisema pulmonar. Enfisema é quando os alvéolos estouram de tanta fumaça, vamos falar assim. Tem essas lesões dos alvéolos, dos cachinhos de uva, como diz. E os brônquios, na bronquite crônica, estão sempre já alterados por conta de tanta fumaça de cigarro. É isso, essa doença junta é o DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. E 80% das vezes causado pelo cigarro. O tratamento disso é com medicação inalatória. Medicação que vai direto para os pulmões. Assim como asmático. Quem tem asma, que geralmente é aquela pessoa geralmente vem da infância, mas são esses sintomas de cansaço, de falta de ar, intolerância aos esforços, tosse, muita infecção, enfim. Essa pessoa tem que usar também medicação inalatória, só que cada um tem o seu tratamento. Gente, quantas explicações. Vamos ver se chegaram agora nos nossos WhatsApp, nossas perguntas aí para encaminhar para o Dr. Rodrigo, assim, você está acompanhando, está interessado e mandou a sua pergunta, então é o momento que a gente vai registrar aqui. A Cleusa Freitas de Santos, São Paulo. Boa tarde, Cleusa. Deus te abençoe, Cleusa. A pessoa alérgica a pó ou a pelo de cachorro pode evoluir para asma? Pergunta a Cleusa, doutor. Ótima pergunta. Boa tarde, Cleusa. Obrigado por participar e pela pergunta. Pode tanto evoluir com asma como ela já pode ter asma. Uau. Então fica aquela pergunta, né? Quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, exato, né? Então, sim, muitas vezes essa pessoa, como eu falei, alérgica, eu brinco muitas vezes assim, alergia à pele, alergia nasal, que é aquela rinite, alergia respiratória pulmonar, como a asma, né? Ela é toda alérgica, geralmente é um pacote, né? E aí, sim, pode predispor esses contatos, como a gente até falou, a pó, poeira, pelo de animais, se tiver realmente alergia, a crises respiratórias. Crises essas com ou sem chiado, com ou sem falta de ar, com ou sem tosse, e aí cabe a saber o motivo disso. Não, é só rinite, não tem asma. Tudo bem, mas vamos lembrar que por volta de 40% de quem tem rinite tem asma também. E por volta de 80% de quem tem asma tem rinite, então é muito ligado. Mas não é todo mundo, então é importante ver. Então, além de sim, poder evoluir em algum momento, mas pode ser que ela já até tivesse, né? Então não é uma pergunta tão fácil de responder, mas é uma pergunta muito importante de ser feita. Entendi. Mais perguntas aqui no Saúde e Fé, chegando a Flávia Macedo de Paracambi, Rio de Janeiro. Boa tarde, Flávia, Deus te abençoe, você e sua família. Doutor, eu tenho chiado no peito à noite, catarro, a minha voz fica rouca e também fico cansada demais ao fazer atividades físicas. Isso pode ser asma ou bronquite? Pergunta a Flávia, doutor. A Flávia tem que procurar logo um pneumologista lá no Rio. Eu não conheço em Paracambi, só conheço em Rio, capital lá do Rio. Mas, como eu falei, asma ou bronquite? Depende. Se ela teve isso uma vez, tá bom, pode ser um quadro de bronquite aguda, tá? Agora, pelo que ela falou, ela tem, então costuma acontecer. Já temos que pensar num quadro crônico. Se ela não tem um histórico de tabagismo, não foi fumante, não é fumante, e sendo jovem, temos que pensar sim em asma. Agora, se ela é uma senhora de meia idade, que já tem uns 20 anos de cigarro e está com esses sintomas, eu tenho que pensar no DPOC. O que a gente tem certeza é que ela tem que procurar um pneumologista para cuidar do que ela tem. Se for asma, e tem grande chance de ser, vamos lá, eu vou trazer um dado meio assustador, mas depois eu vou dar o alento. Claro. Infelizmente, a gente tem ainda no Brasil por volta de 5 a 7 mortes por dia por conta de asma. Por dia, doutor? Por dia. E pensa no quanto isso pode ser subnotificado, Frei. O tanto de pessoa que tem asma não sabe. Exato. Então esse número seria muito maior. Olha que complicado. E tem também a questão de, por volta de 12% dos asmáticos diagnosticados, asmáticos brasileiros, estão com a asma totalmente controlada. Então, para a gente ter esse alerta, para as pessoas buscarem até uma ajuda medicada, ou seja, diga para olhando para a câmera aí, doutor, se você tem isso é porque você tem asma. Bom,
se você não fuma, nunca foi fumante, não tem uma exposição tabagística importante e tem esse histórico, geralmente desde a infância, e tem falta de ar para fazer as coisas, tem uma intolerância aos esforços, tem esse cansaço com chiado de peito, pode ser também muita tosse, porque como eu falei, a asma tem sintomas heterogêneos muitas vezes. A pessoa não tem nada disso, ela mas pode ficar guardadinha lá, doutor? Pode. Guardadinha, quietinha. E vir só no inverno? É na baixa temperatura que ela se desperta? Depende. Se eu ficar falando só depende, ninguém vai gostar de mim, né? Eu vou ficar ensaboado, né? Depende do agente que provocou. E depende da pessoa. Às vezes, dois irmãos, um tem uma asma super grave, que toda hora tá descompensando, toda hora tá indo pro hospital, e o outro só dá umas tossidas quando ele fica dando risada no stand-up comedy. Ou quando ele vê um filme de comédia, ele dá risada, né? Aí você vai ver, os dois são irmãos, tem grande chance de ambos ter asma. Só que o sintoma de um é um pouco diferente do outro. Mas esses sintomas crônicos são importantes sim que procurem um especialista. É importante sim que pare de ficar indo toda hora para pronto-socorro, toda hora ficar tomando antibiótico, corticoide, inalação e achando que está tudo bem e achar que é normal cansar para fazer alguma coisa, achar que é normal ter tosse toda hora. Isso não é normal. Doutor, numa casa onde tem uma pessoa com asma, todo mundo vai ter asma? Ou seja, é contagiosa a asma, doutor? Não. Ótima pergunta, não é contagiosa. Agora, numa casa que uma pessoa tem asma, porque por ela ser familiar das outras, tem sim chance de ter, pela questão genética, pela questão hereditária. Mas vamos supor que essa pessoa foi um filho do coração, um filho adotado. Então, ele não tem por que as outras pessoas terem também asma. Né? E não é contagioso o asma, não. Não é porque a pessoa está reagindo, porque a reação da asma é justamente esse chiado, essa tosse muitas vezes que vem. E que está ali inerente a ela. Não é porque a pessoa tem isso que vai passar para os outros. Não, de modo algum. Nem essas partes. Só se a pessoa tem uma gripe, uma pneumonia. Exato, tá craque o freio. Exatamente. Se tem uma infecção respiratória, geralmente viral, aí sim. Se eu tô aqui gripado, se eu tô aqui com Covid, graças a Deus, as vacinas, a ciência, que tudo também tem a mão de Deus, obviamente, estamos mais tranquilos com essa questão, né? Mas sim, Covid transmite com facilidade, vírus como gripe, vírus inicial respiratório, tudo isso transmite com facilidade. Porque teve uma doença associada, né? Exato. Não é porque tava... Agora, você tem vacinas para isso, para essas doenças virais, para essas agregados. Infecções, exatamente, para essas infecções. Pneumonia já é mais raro de transmitir. O principal agente causador de pneumonia no nosso país sempre foi o pneumococo, e para isso tem até vacina também. E recentemente a gente teve um surto do micoplasma, que esse sim é uma bactéria que transmite com mais facilidade, parecendo até vírus de tanto que transmite. Mas assim, isso são transmissões de infecção. Agora, uma doença inflamatória, isso não tem transmissão. E uma coisa só que eu quero falar também, para não ficar aquela coisa, nossa, o doutor só falou coisa ruim, né, da asma. Eu falei de 5 a 7 mortes por dia, né? Infelizmente, por volta de 12% dos asmáticos estão totalmente controlados, com aquela pessoa que tem uma vida totalmente normal, mas isso é muito por falta de informação. E a gente está aqui para isso. Mais uma vez, eu agradeço o espaço cedido para, como eu falei, repetindo, empoderar os asmáticos para saberem o que eles podem fazer. E sabe o que o asmático pode fazer, Frei? Tudo! Amém! Ele pode tomar chuva, ele pode tomar gelado, ele pode tomar sorvete, pode fazer o que quiser. Só não pode fumar, não pode conviver com quem fuma e não pode parar de usar sua medicação por conta própria. Se o médico dele falou, não, vamos diminuir, vamos mudar, vamos trocar, são outros 500, aí tudo bem, vai combinar direitinho. Então basta tratar direitinho a sua asma para ter uma vida totalmente normal. Totalmente normal. Deve praticar esportes, deve correr, se divertir, dar risada, cantar, louvar, tudo. Até mesmo para fortalecer os pulmões, né, doutor? Sempre bom. Gente, eu aprendi barbaridade. Eu tenho certeza que você também. Saímos desse programa assim com mais consciência, com mais conhecimento, com mais cuidado da nossa saúde, principalmente esse órgão tão fundamental que é o ar que a gente respira, o nosso pulmão, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Rodrigo, o Dr. Rodrigo Santiago, nosso médico pneumologista, que deu uma aula hoje maravilhosa, doutor. Muitíssimo obrigado, seus contatos estão aparecendo na tela aí. E o senhor falou assim, nos incitou várias vezes, assim, Frei, eu quero vir aqui para falar sobre isso, os mitos, tirar os mitos. Então a produção, já não perca o contato dele para ele voltar aqui. Muito obrigado, doutor. É um prazer e uma honra voltar, tá? Eu agradeço muito mesmo esse tempo cedido. Como eu falo, né? Cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença. Exato. Então cabe a nós médicos orientarmos direitinho, a vocês agradecemos mais uma vez o espaço para poder dar essas orientações para que as pessoas vivam plenamente, vivam bem.
Maravilha, gente, que maravilha, gente. E depois dessa aula maravilhosa, que tal cuidar também dessa saúde que a gente precisa todo dia, que é o nosso momento de espiritualidade, o nosso momento de oração. Pai Celestial, diante de Ti, trazemos os corações aflitos e os corpos debilitados dos enfermos. Pedimos com humildade que estendas Tuas mãos curativas sobre eles, proporcionando-lhes não apenas saúde física, mas também fortaleza espiritual. Ajuda-os a encontrar em Ti a fonte de toda cura e conforto. Que a esperança brilhe em seus corações, mesmo nos momentos de maior provação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O ar é vida e a gente precisa do ar para viver, para respirar bem, para encher os pulmões daquilo que vai gerar para nós motivação, inspiração, força, vontade, ânimo. Assim como a gente também tem, o pulmão precisa do ar e um bom ar para a gente evitar aquelas complicações que o Dr. Rodrigo falou, a gente também precisa desse ar chamado fé, espiritualidade, vida de oração, de comunhão com Deus. Isso é vida também, isso nos fortalece, viu? Então, cuide também da sua saúde espiritual, desse ar do Espírito Santo, desse sopro divino na sua vida, viu? Mas agora eu quero convidar você, bem ao lado da imagem de Nossa Senhora de São Peregrino, a usar aquele copo d'água, a sua jarrinha, a sua garrafinha, porque vamos invocar uma bênção muito especial para você tomar a sua aguinha, repartir aí na sua casa, abençoar a sua casa também, viu? Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, ao encerrarmos esse programa, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agora pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre esta água tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la e que ao tomarmos desta água, Senhor, sejam derramadas sobre nossas vidas todas as bênçãos, a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, essa aqui vai para o Dr. Rodrigo, nosso convidado de hoje, viu, gente? Também pedindo a intercessão de Nossa Senhora e de São Peregrino sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão, portanto, da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e Nossa Senhora, do glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa e família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, obrigado nosso super time. E continue na programação da Rede Aparecida de Comunicação, um excelente final de semana. Final de semana, gente, missa também, vamos nos alimentar da presença de Deus. E a gente se encontra na semana que vem com mais uma super edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe, bom final de semana e cuide desse corpo. Ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.